No programa de hoje, vamos conversar com o professor Marcos Costa, do Instituto do Cérebro da UFRN e também pesquisador do Instituto Pasteur de Lille, né, e que conosco vai falar sobre a questão do Alzheimer, né, a doença de Alzheimer. Vamos conversar com ele sobre, trazendo detalhes, o que é o Alzheimer, quais são as principais causas, se existe algum tipo de tratamento preventivo ou depois do desenvolvimento do próprio Alzheimer, né? Tudo isso e muito mais, além de trazer para vocês aqui algumas pesquisas com resultados muito interessantes sobre essa questão. Seja bem-vindo, professor Marcos Costa, ao nosso programa Espaço Cidadão. Obrigado, Robson, é um prazer. Prazer tê-lo conosco, professor. Eu gostaria que o senhor pudesse começar falando um pouquinho sobre o que é exatamente o Alzheimer. Bom, então, a doença de Alzheimer, ela é uma causa de demência, né? Uma das principais causas de demência. Mais de 80% das causas de demência são provocadas pela doença de Alzheimer. E na doença de Alzheimer em particular, existe uma alteração no cérebro que inclui o acúmulo de um peptídeo, que se chama peptídeo amiloide, né, formando as chamadas placas amiloides, que são uma característica, e também o acúmulo de uma proteína, que é uma proteína muito importante para os neurônios, que se chama tau, formando as redes neurofibrilares. Então, essas são as duas características, vamos dizer assim, da doença, já descritas há muito tempo, né, por um pesquisador que se chamava Alzheimer, por isso a doença é esse nome. E, então, a doença de Alzheimer, ela é, né, essa associação, então, de uma característica, de um diagnóstico clínico de demência associado com essas alterações patológicas típicas no cérebro desses indivíduos. Agora, professor Marcos, quando a gente pensa em demência, né, o que é que caracteriza exatamente a demência? E quando a gente, por exemplo, pode perceber, né, ou ficar atento, que essa demência ela representa o Alzheimer, né? Porque há momentos na vida com a idade muito avançada, né, já você passando dos 90, 95, 97, aí você começa a ter alguns esquecimentos, né? Mas o que é exatamente a demência? Certo. Então, os esquecimentos, né, assim, déficits de memória, alterações cognitivas, elas vão acontecer com a idade, é normal, de um certo ponto de vista, que o envelhecimento fisiológico vai causar alterações no funcionamento cerebral, né? Então, do ponto de vista clínico, a gente define isso como quando o paciente começa a apresentar esquecimentos e alterações cognitivas que já começam a atrapalhar um pouco o seu dia a dia, a gente classifica isso como uma perda cognitiva moderada, uma perda cognitiva leve, né? Então, não necessariamente, mais uma vez, isso é causado pela doença de Alzheimer, podem ter outras causas, né? O paciente teve um acidente vascular cerebral, né? Esse indivíduo pode depois Um ficar AVC, apresentando né? alguma perda, um AVC, exatamente. Então, ele pode ficar tendo alguma alteração de memória ou de aprendizado a partir disso, mas não pela Alzheimer, mas associado com o quadro de AVC que ele teve. Então, é importante, né, que o médico, o neurologista, faça esse diagnóstico diferencial, primeiro para saber qual é o grau de alteração cognitiva, e, em segundo lugar, confirmar que isso é realmente provocado pela doença de Alzheimer, ou seja, você tem alterações patológicas que você pode classificar como Alzheimer. Essa evolução da perda cognitiva, quando ela chegar no grau máximo, que é o que a gente chama de demência, né, é o grau em que o paciente já não perde a capacidade de exercer suas atividades diárias sem ajuda. Então, essa é a classificação
de demência, né? Você só chama um quadro de quadro demencial quando o paciente perde a capacidade de exercer suas funções cotidianas sem Por ajuda. exemplo, não saberia ir na farmácia sozinho, ou não consegue ir no banheiro sozinho, ou faz coisas absurdas. Por exemplo, abre a geladeira e guarda um sapato no congelador, um exemplo, né? Exatamente, exatamente. Aí você já pode estar diante de um quadro demencial e aí, bom, nesse caso, você pode definir, né, o quadro clínico como um quadro de demência. Mas, como eu falei, você tem todo um gradiente antes, e óbvio, quanto mais cedo, assim, o ideal é você For diagnosticar os detectado, indivíduos né? antes de chegarem a esse grau de demência, para você poder tentar prevenir a piora e chegar nesse quadro. Agora, professor Marcos Costa, é, o que é que causa, por exemplo, o que é que a gente pode dizer, por exemplo, né, que estariam entre causas do próprio Alzheimer, né? Seria a velhice, seria algum fator genético, seriam hábitos de vida? Então, o principal fator de risco para Alzheimer disparado é a idade. Tá? Então, o Alzheimer, principalmente as formas esporádicas, né, que é a grande maioria dos casos, ele vai acontecer a partir dos 65 anos e, uh, e a gente, obviamente, uma pergunta que a gente faz, bom, é por que alguns indivíduos acima de 65 anos vão apresentar quadros demenciais e outros não? Né? Então, esse é o estudo, né, que a gente publicou recentemente, basicamente é estudando esses dois grupos, né, quando a gente olha esses indivíduos, né, acima de 65 anos que têm a doença e outros que não têm a doença, qual a diferença genética que a gente pode encontrar entre esses dois grupos? Existem diferenças genéticas entre esses dois grupos? E o que a gente tem mostrado é que sim, existem variantes, existem pequenas alterações genéticas que predispõem, que aumentam o risco. Não quer dizer que o indivíduo vai ter, mas eles vão aumentar o risco em 5%, em 10%, em relação à população geral, do indivíduo desenvolver aquela doença. Assim como existem genes, existem alterações que protegem. Né? Então, existem trabalhos sendo feitos que olham indivíduos que, mesmo tendo as alterações patológicas no cérebro, que eu descrevi antes, o acúmulo da proteína amiloide e a proteína, Isso. as redes neurofibrilares, esses indivíduos não têm perda cognitiva, ou seja, eles têm alteração patológica no cérebro, mas desempenham suas atividades diárias sem nenhum problema. Então, é um grupo interessante também de pacientes que a gente estuda para ver fatores protetivos, né? Então, aqui não seriam fatores vamos dizer assim, de risco, mas fatores protetores. Professor Marcos Costa, e quando a gente pensa em hábitos de vida, de alguma maneira, os hábitos de vida, né, eles podem provocar ou acelerar ou amenizar o desenvolvimento da doença de Alzheimer? Sim, tem a única, vamos dizer assim, o único hábito de vida que tem uma quantidade de dados suficientes para a gente poder hoje dizer que diminuem o risco da doença de Alzheimer o estímulo cognitivo nas fases precoces da vida. Né? Isso começando desde a infância. Tem Seria trabalhos, inclusive. você estimular atividades intelectuais, estimular atividades, estimular seu cérebro, né? Fazer ginástica para o cérebro, como se diz, né? Exatamente, exatamente. Então, tem estudos que usam como fatores número de livros lidos desde a infância, né? Tem, inclusive, os pais lendo para as crianças já é um fator Como é protetivo. importante, né? Obviamente, a criança, na leitura, na infância e durante toda a vida, escolarização, aprender línguas, quanto mais precoce, melhor. Né? Então, todas essas atividades, né, cognitivas, esse enriquecimento cognitivo, né, que a gente pode oferecer, ela, né, desde a infância e durante toda a vida, ela vai ter um impacto de longo prazo na saúde, né, incluindo, por exemplo, a saúde do cérebro e a prevenção da doença de Alzheimer.
Então, assim, desde que, até numa idade já mais avançada, você, por exemplo, trazendo exemplos práticos, né? Você está sempre lendo, fazendo a palavra cruzada, desenhando ou escrevendo, né? Coisa que nunca mais ninguém fez na vida, escrever uma carta, por exemplo. Manda, escreve uma carta mesmo que você não vai mandar pelo correio, né? Mas, ou seja, sempre você está treinando o seu cérebro para ele não cochilar, né? Como ele é um músculo, ele tem que estar sendo bem estimulado sempre, né? Exatamente, exatamente. Quanto mais estímulo sensorial e estímulo cognitivo você der para o seu cérebro, E hoje pelo menos tem isso é vários uma, tipos assim, essa são, de já joguinhos está também para demonstrado, você. né? Hoje tem vários tipos de joguinhos que você pode estar utilizando, brincando com eles para, digamos assim, estimular seu cérebro, né? Jogos manuais, inclusive, né? De encaixe de peças, né? Ou de tirar, ou de desfazer algum tipo de problema. E jogar dama, jogar um xadrez, jogar algum, né? Ter essas atividades ajudam bastante, não é? Sim, provavelmente, provavelmente quanto mais estimulação você tiver para o seu cérebro, melhor, né? Assim, obviamente, quando a gente faz esse tipo de estudo controlado, a gente não para esse tipo de coisa, por exemplo, jogos, etc. Eu ainda não vi dados relacionando a prática com uma menor risco de doença. Mas o que já está claramente demonstrado é que escolarização, educação, leitura, matemática em geral, principalmente matemática, línguas, tem um efeito, né? Então, quando você corrige para todas as outras variáveis, né, que inclui se a pessoa fuma, se não fuma, se hábitos, ou seja, corrigindo para tudo isso, ainda assim, né, o estímulo educacional tem um efeito positivo de redução de risco na velhice para a doença de Alzheimer. A educação é fundamental, né? Até nesse aspecto. Agora, professor Marcos Costa, né, do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Norte, existe algum tipo de relação do Alzheimer com transtorno de déficit de atenção, por exemplo, né? Ou no mundo que a gente vive hoje, as pessoas estão atracadas com os aparelhos celulares, às vezes você pega o telefone. Aí, eu vou entrar no WhatsApp para fazer uma coisa. Daqui a pouco você fez 10 coisas e não faz aquilo que você ia fazer e acaba esquecendo o que era que você ia fazer ou desenvolver, como também redes mídias sociais, né? Você tem milhares de coisas dentro de um único aparelho, que é o celular, que completamente bagunça muitas vezes a sua atenção, né? Existe algum tipo de Uhum. relação que se pode fazer disso com o Alzheimer? Olha, até o momento não existe nenhuma correlação clara estabelecida entre essas duas, o transtorno de déficit de atenção e a doença de Alzheimer. Existem algumas associações, algumas comorbidades que são observadas com uma certa frequência nos indivíduos que desenvolvem Alzheimer, né? Por exemplo, diabetes é uma doença que mais frequente nos indivíduos que desenvolvem Alzheimer do que aqueles que não. Então, pode ser entendido como um fator de risco, de certa forma. E muitos indivíduos que vão desenvolver Alzheimer têm se observado também atividades elétricas similares ao que acontece no cérebro epiléptico. Mesmo o indivíduo não tem crise, mas ele tem uma alteração elétrica no cérebro epileptiforme, né? Assim, tem uma similaridade com o que acontece nos pacientes com epilepsia. Mas com transtorno de déficit de atenção, não existe uma associação. Também o transtorno de déficit de atenção é um guarda-chuva muito amplo. É muito amplo, né? Agora, com esses É, casos, por exemplo, né, digamos assim, de tanto estímulo a desorientar tudo que a gente quer fazer e ao próprio esquecimento, né? Quando a gente pega no celular, por exemplo, né? Isso pode ter algum efeito futuro? pode ter, mas a gente só vai saber daqui a 60 anos, né? Quando os jovens de hoje estiverem chegando na idade de desenvolver As Alzheimer. pesquisas já devem estar começando nesse sentido, né? Agora, professor Marcos, uma outra coisa. Aqui e acolá a gente escuta alguém comentar.
Ó, se você chegou até os 70, perdão, até os 70 anos e não desenvolveu Alzheimer, não está tendo aqueles problemas de demência, de esquecimento, né? Você não vai desenvolver mais, né? Ou só lá para uma idade muito avançada, depois dos 95, 97 anos é que você poderá desenvolver. Há algo de concreto nisso? Não, não. Na verdade, essa idade de 65 anos que a gente fala o mais comum para o início dos sintomas. Mas você pode começar a ter sintomas com 70, com 75, com 80. O que a gente sabe é que quando você vai olhando os idosos, quanto mais avançada a faixa etária, maior vai ser a proporção de indivíduos acometidos, né? O que significa que em alguns indivíduos o cérebro conseguiu manter as funções cognitivas funcionando até 80 anos, em outros até 85, em outros até 90, né? Então, assim, uma outra maneira da gente pensar a doença de Alzheimer também poderia ser, ok, o nosso cérebro, assim como todo o nosso corpo, vai envelhecendo, né? Então, se todos vivêssemos eternamente, talvez todos nós fôssemos ter doença de Alzheimer com 150, 160, 170 anos. Em algum Mas momento, né? alguns indivíduos começam a ter antes, né? Então, é por isso que a gente precisa entender e tentar prevenir. Perfeito. E já vamos falar sobre prevenção também no nosso programa aqui. Mas antes, uma outra questão ainda, professor Marcos Costa. Algumas pessoas também comentam que tem que se ter muito cuidado com o idoso, que às vezes passou a vida inteira em uma determinada casa, num determinado local, e de repente a família acaba se mudando e leva aquele idoso junto para um outro ambiente completamente daquele onde ele viveu a vida inteira. Dizem que isso provoca desorientação e pode provocar ou acelerar um processo de Alzheimer. Isso procede ou não, professor Marcos? Do ponto de vista de patologia, não, é difícil, eu acho que é difícil estabelecer uma relação direta entre uma mudança de ambiente e uma alteração patológica no cérebro. Mas o que também é importante a gente levar em conta é que todos nós usamos pistas, né, e coisas do ambiente para nos orientarmos espacialmente, no tempo, né? Então, e óbvio, né, se você viveu durante 60 anos num local, quando você é levado para um outro local, o jovem, uma criança, é muito mais adaptável, né, muito mais plástica do que eu, do que você. E nós somos mais do que um idoso, talvez, né? Então, assim, a gente pode dizer que o idoso ele tem uma capacidade de se reorientar, talvez um pouco diminuída, e aí talvez isso acabe realçando assim, quando ele está num ambiente que ele conhece, essas incapacidades não ficam tão claras, Uhum, né? Mas perfeito. quando ele é exposto a um novo desafio, isso aparece. Mas não é que ele causou essa alteração, ele só revelou essa menor plasticidade. Sim, muito bem. E com relação Pedro, que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão de memórias de curto prazo e memórias de longo prazo, porque muitas pessoas falam, né, no dia a dia, que o idoso, quando desenvolveu o processo de Alzheimer, ele, é como que ele tivesse congelado a memória num determinado tempo, se lembra, né, de muitas coisas do passado, às vezes pergunta pelo pai que já morreu há mais de 10 anos, por exemplo, pela mãe, algum Uhum. parente, né, o esposo ou esposa, né, e em relação às coisas do momento, da atualidade, esquece. Às vezes recebeu uma visita, daqui a pouco a pessoa foi embora. 5 minutos depois, já não se lembra mais que aquela visita esteve na sua casa, né? Uhum. Exato. A gente, didaticamente, a gente subdivide as memórias em memórias de curto prazo e de longo prazo, mas uma maneira até mais simples de entender isso é pensar que, bom, a gente está durante o dia, 12, 16 horas por dia, recebendo vários estímulos, ou vendo várias coisas diferentes, né, escutando muitas coisas diferentes. É impossível a gente armazenar todas essas informações e recuperá-las, né? Que é o que a memória é armazenar e também recuperar, né?
Então, o nosso cérebro tem mecanismos, vamos dizer assim, de selecionar, de uma certa forma, aquilo que é mais relevante e estocar isso em algum lugar, né, para quando você precisar, você poder recuperar aquilo e se lembrar. E as outras coisas, elas entram, ou se perde, ou entram num limbo, né, a gente não sabe, que às vezes podem voltar durante os sonhos, né, no nosso inconsciente, vamos dizer assim. Mas É porque é essas curioso, memórias que né? ficam, sim, Sim, é porque é perdão, curioso, né? não, É como que o HD, digamos assim, quando você desenvolve o processo de Alzheimer, é como que o seu HD das coisas antigas, né? É como que ele não apagou e você consegue acessar rapidinho. Mas ah, o recente simplesmente se apaga, né? exato. Então, é porque uma das hipóteses para para a maneira que o cérebro faz isso é compartimentalizar. Então, é como se o cérebro ele tem um local para memória de curto prazo e tem um local de memória de longo prazo. Então, não é o mesmo arquivo no HD, entendeu? Uhum. Você tem um atalho lá no desktop para as coisas de curto prazo e Isso em você tem um locais arquivo escondido, físicos no cérebro, professor? locais físicos, possivelmente. E Interessante. aí, se a doença afeta mais essa área de estocagem de longo prazo, vamos dizer assim, no primeiro momento, isso explicaria por que que o indivíduo, perdão, o contrário, né? Se a doença atinge mais a área de estocagem de curto prazo, isso explicaria por que que o indivíduo não consegue mais criar novas memórias, mas ele ainda mantém as memórias que foram estocadas no passado, na outra região do HD. Essa história de atingir, né? Me lembra alguns filmes e novelas, né? Que tem cenas muito pitorescas que às vezes mostra a pessoa levou uma queda, bateu com a cabeça no chão, na parede e de repente esquece quem é, esquece do passado, né? Sabe, digamos assim, não sabe onde está porque também esqueceu tudo, mas não se esquece das coisas daquele momento presente. Seria um contrário do Alzheimer nesse caso, né? Na verdade, assim, na verdade isso não é, essa não é uma característica geral da doença de Alzheimer. Na verdade, esse quadro ele foi descrito pela primeira vez num trabalhador que sofreu um acidente e aí uma barra de ferro lesionou uma região do cérebro dele específica. E isso é descrito nos livros textos de neurociência. Né? Foi a primeira descrição de um paciente que perdeu a capacidade de formar novas memórias, mas mantinha as memórias de longo prazo. E por isso que se sabe, de certa forma, qual é a região, porque a gente sabe qual a área do cérebro desse indivíduo que foi lesionado. Mas na doença de Alzheimer, isso nem sempre acontece. Você tem indivíduos que vão perder todo tipo de memória desde o início, tem outros que vão perder memórias antigas antes de perder as mais recentes. Em outros, vai ser uma progressão lenta dos dois tipos de memória. Ah, interessante. Então pode Então, acontecer o contrário também com o Alzheimer. pode acontecer É o não contrário perder a também. memória recente, mas perder a memória passada. É. Embora Interessante. seja raro, isso Raro, pode né? acontecer. Perfeito. Aí a velha pergunta que todo mundo que está nos acompanhando até agora deve estar querendo se fazer, né? Tem cura o Alzheimer, né? O que é que nós temos de novidade com essa pesquisa desenvolvida pelo professor Marcos Costa e sua equipe no Instituto do Cérebro da UFRN, também ele que é pesquisador do Instituto Pasteur de Elite. O que é que a gente pode compartilhar com quem nos acompanha a respeito? Bom, até o presente, os tratamentos para a doença de Alzheimer são muito limitados. Eles são basicamente tratamentos que tentam minimizar, vamos dizer assim, os sintomas dos pacientes né, mantê-los um pouco mais independentes por um tempo maior, mas eles não revertem a doença, eles não curam a doença. E tem, mais uma vez, um impacto limitado, mesmo na qualidade de vida. Atualmente, tem algumas pesquisas sendo realizadas com anticorpos monoclonais, que são direcionados para as placas amiloides, que eu citei no início, mas que também parece funcionar principalmente no início da doença, e a gente não sabe ainda como isso vai impactar a vida dos indivíduos ainda. São pesquisas que estão sendo realizadas. Quando a gente pensa em terapia, né, em tratamento, principalmente tratamento profilático,
a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, bom, quem tratar? Né? Para eu fazer um tratamento profilático, eu tenho que saber quem tem risco de desenvolver a doença. E Né? como é que a gente sabe? Exato, porque você não vai fazer esse tratamento em todo mundo. Né? Todo tratamento tem efeitos colaterais, então você só vai fazer um tratamento, intervenção medicamentosa, se você tiver um benefício comprovado daquela intervenção. Então, é importante que a gente seja capaz de identificar na população pessoas com risco de desenvolver a doença. Então, assim, a gente conhecendo os fatores genéticos de risco, né, que aumentam o risco, a gente tem uma ferramenta a mais para o nosso repertório, né? Então, a gente pode vislumbrar no futuro uma família onde você tem um paciente com Alzheimer, a gente rastrear nessa família se os indivíduos, né, dessa família também têm alteração genética que foi encontrada no paciente, e se tiver essa alteração, a gente sabendo também qual gene e qual papel que esse gene tem no cérebro, a gente pode pensar um tratamento personalizado, né, para aqueles indivíduos, para tentar diminuir o risco dele desenvolver a doença. Claro que isso ainda depende de uma série de etapas, né? A gente conhece agora os genes, a gente precisa agora saber o que esses genes fazem e depois mostrar que, fazendo uma intervenção sobre esses processos com um medicamento específico, a gente tem um fator protetivo de fato. Mas o primeiro passo é conhecer os genes e isso a gente tem conseguido fazer com esses estudos de associação genômica Perfeito. que estão sendo realizados. Viva a pesquisa, viva a ciência, né? Contra tudo e contra alguns, não todos. Mas uma última pergunta que gostaria de lhe fazer é a pandemia do Covid-19 tem sido muito associada a provocar demência em algumas pessoas que passam que adquirem o vírus, né, o Covid, né, em uma de suas mutações, eu não sei se no caso de todas. Já existe algo comprovado de alguma relação direta da Covid com a demência? Esse tipo de demência pode ter algum tipo de ligação com uma espécie, um tipo de Alzheimer? Ainda é cedo, eu acho, para a gente tirar uma conclusão definitiva, mais uma vez, porque a gente precisa de tempo para acompanhar, né, os indivíduos que foram acometidos e ver se vai ter uma maior incidência de doença de Alzheimer nessa população. Mas dentro uma das coisas que a gente tem encontrado nesses estudos genéticos é que um grande número dos fatores genéticos associados com a doença estão associados a uma célula no cérebro, que se chama célula da microglia, que é uma célula associada com a resposta inflamatória no cérebro, uma célula de defesa do cérebro. E, bom, então a gente pode imaginar, claro, aqui é especulação apenas, que como na COVID existe esse quadro inflamatório sistêmico que já foi demonstrado e que acomete o cérebro, inclusive, a gente pode imaginar, ou assim, ter essa hipótese de que essa inflamação pode, de alguma forma, nos indivíduos que já têm uma predisposição, acelerar, né, essas alterações associadas com a microglia e levar a alterações no cérebro que vão causar perdas cognitivas e, eventualmente, a patologia de Alzheimer. Mas, E claro, essas isso perdas tudo tem que ser... cognitivas seriam definitivas ou seria durante um período que ainda estivesse o vírus agindo no organismo? Bom, aí podem ter duas coisas. Você pode ter as alterações cognitivas agudas, né, associadas com a doença, e caso essa reação inflamatória de alguma forma leve a uma alteração no cérebro que vai se perpetuar no tempo, a longo prazo isso pode favorecer o desenvolvimento de Alzheimer, né? Mas isso tem que ser comprovado, tem que ser, né, mostrado experimentalmente e depois a gente tem que ver que nos indivíduos, né, nas populações que foram, embora assim, é tão grande, a prevalência é tão grande hoje na população que vai ser quase difícil o grupo controle, né? Praticamente todo mundo teve Covid. Então,
mesmo a gente só sabendo que uma parte teve. Então, vai ser difícil, talvez, fazer esse estudo, porque a gente não vai ter como excluir, na verdade, o nosso grupo controle não teve contato com o coronavírus. Mas, assim, eu sei que tem Que é uma grupos questão fazendo nesses metodológica da estudos. ciência, né? A gente chama isso de estudo longitudinal, né? A gente começa a acompanhar o paciente aqui com um quadro definido, né, do COVID, no caso, e vai olhando o que acontece daí para frente. Perfeito. Bom, quero agradecer a participação do professor Marcos Costa, do Instituto do Cérebro da UFRN, também pesquisador do Instituto Pasteur de Lille, aqui no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento. Bom, obrigado, agradeço pela oportunidade, espero ter esclarecido algumas dúvidas comuns e deixar uma palavra de otimismo, né? Acho que a década, o século, na verdade, que a gente está vivendo, eu acho que é o século da neurociência. Eu acho que muitas doenças neurológicas, né, como Alzheimer, Parkinson, que acometem ainda um grande número de pessoas e são de difícil ou quase impossível tratamento. Eu tenho convicção que as pesquisas, a ciência vai conseguir identificar as causas, né, e tratá-las de maneira adequada nesse século. E, enquanto isso, que todos continuem estudando, lendo, lutando por educação e votando por dirigentes que investem na educação, porque claramente isso é o que a gente precisa até Fundamental. do ponto de vista de saúde. Perfeito. Muito obrigado, professor Marcelo. De nada.